Há outra visão ainda um pouco mais aprofundada do LIVRE, do PCP e do Bloco de Esquerda. Quer venham de qualquer maneira e sejam legais ou ilegais, nós damos um nome bonito. Apátridas, refugiados, asilo, o que quiserem. Entrem de qualquer maneira. Este é um dos momentos do debate no Parlamento português, quando os deputados discutiam a nova lei de imigração. O líder do Chega, um partido da extrema-direita que em tempos foi envolvido com Cabo Verde por causa da escolha de um dos seus militantes para ser cônsul do nosso país nos Estados Unidos, manifestou-se frontalmente contra uma lei que, em suma, flexibiliza a entrada e permanência dos estrangeiros em Portugal. Uma lei que marca a entrada em vigor do Acordo de Mobilidade. Augusto Santos Silva, o presidente do Parlamento português, na sua serenidade habitual, deu um puxão de orelhas ao líder do Chega, que não gostou das palavras do presidente do Parlamento e acusou Santos Silva de estar a tomar partido num debate parlamentar, coisa nunca antes vista no Parlamento português, e resolveu meter uma moção de censura contra o presidente do Parlamento, mas que vai ser rejeitada. Quem segue a atualidade noticiosa portuguesa conhece André Ventura de outros cardavais. Quando andava pelas televisões a comentar a atualidade futebolística, não media as palavras e ganhar-lhe um debate era coisa do arco da velha. Um protagonismo mediático que o levou à casa da democracia, transformando-se na terceira força política em Portugal. No Parlamento também não tem tido meias medidas com os imigrantes, a quem acusa de querer roubar o trabalho aos portugueses. Um posicionamento radical com soundbites que encontram eco junto de uma massa da população que provavelmente ainda não entendeu que a Europa está a envelhecer e que, por causa da Covid, acelerou a falta de mão de obra para os trabalhos que os europeus não querem fazer, ou mesmo para os trabalhos que exigem mais qualificação, visto que, no caso português, muitos jovens estão a emigrar para outros países à procura de trabalho por causa dos salários que, em Portugal, ficam abaixo da média europeia. E esta fuga de cérebros e de mão de obra nacional é um perigo para a sustentabilidade da segurança social. E os imigrantes podem ser a salvação. Para André Ventura e os seus soldados, a situação que a Europa se encontra é tudo culpa dos imigrantes. Mas nem de todos os imigrantes, porque os ucranianos e os povos eslavos são bem-vindos, como li num artigo de opinião do jornal Folha Nacional pela Verdade, órgão de informação da extrema-direita em Portugal. Os ucranianos são bem-vindos, mas os africanos não. Com certeza que André Ventura anda por Portugal e, se não o faz, deveria andar para perceber o peso dos imigrantes nas obras, na restauração ou no desporto. A semana que chega ao fim voltou a trazer a extrema-direita para as notícias. A posição do Chega no Parlamento português mereceu a atenção da imprensa europeia. A demissão do primeiro-ministro italiano Mario Draghi em Itália abriu o flanco para Matteo Salvini voltar com as suas ideias xenófobas. A demissão de Boris Johnson no governo britânico poderá abrir a porta número 10 de Downing Street a Liz Truss. Ela pode ser a nova primeira-ministra da Grã-Bretanha e vem da ala mais radical do Partido Conservador. Ou em França, onde, para sobreviver politicamente, o presidente Emmanuel Macron terá que aceitar algumas propostas do Front National de Marine Le Pen. A extrema-direita aparece nestes momentos de crise em que os governos não conseguem dar resposta aos problemas e o culpado é o pobre do imigrante que está no país. Mas só que os políticos, na sua retórica, esquecem-se do contributo que os imigrantes dão à economia dos países que os recebem. Mas mesmo assim, marginaliza-os com leis que dificultam a regularização, que os afasta do pagamento das finanças e da segurança social. E há quem pense que dar aos imigrantes essas benesses e direitos é um perigo. Em matéria populacional, o futuro da Europa é sombrio. Há cada vez menos cidadãos europeus e eles são necessários para dinamizar a economia. E há dias, a União Europeia informou que o bloco perdeu, por causa da Covid, mais de 3 milhões de trabalhadores, em áreas como a agricultura, os serviços ou a pesca. E perante estes dados científicos da União Europeia, gostaria de ouvir dos partidos da extrema-direita qual é a receita para rejuvenescer a curto e médio prazo a população europeia. Devo dizer que, como Presidente da Assembleia da República de Portugal, considero que Portugal deve muito, mas mesmo muito, aos muitos milhares de imigrantes que aqui trabalham, que aqui vivem e que aqui contribuem para a nossa segurança social, para a nossa coesão social, para a nossa vida coletiva, para a nossa cidadania e para a nossa dignidade como um país aberto, inclusivo e respeitador dos outros. Crónica do dia com Marco Rocha.